In Brazil, 120 people are killed every day, and those living in the poorest areas, as favelas, run the highest risk of being caught in the violence. Northern Rio de Janeiro a few months ago turned into a war zone when the city mayor, Sergio Cabral, took the decision to once and for all deal with the area that has been one of the worst in the country for years. The operation was aimed at disarming criminal gangs, but as it often is in Brazil, most people to fall victims of the violence were innocent. Selma Batista is one of many parents who have lost her child in a police action. Her son was shot in the head when he was playing cards with his cousin on the family terrace. Cheguei aqui, aí eu vi meu filho ali todo ensanguentado, muito sangue mesmo, só buraco aqui assim, né? E ele de bruço, com uma perna encolhida. Aí eu peguei no braço dele, comecei a gritar, Lucas, Lucas, fala com a mamãe, baby, baby, que o apelido dele era baby, porque ele era um bebezão. Cada vez que existe um tiroteio, que morre um inocente, que morre um policial, ou mesmo que morre um infrator da lei, o nosso trabalho foi cumprido, mas não 100%, porque houve perdas. Nós não queremos que haja perdas, nós queremos que o Estado entre, que o Estado passe a participar da vida das comunidades carentes, sem que haja efetivamente que a polícia entrar e trocar tiro, sem que hajam mortes. But exactly that has been the Rio scenario for a long time. The police carry out their campaigns with armored vehicles and helicopters, and when members of the drug cartels respond, innocent people end up in the crossfire. But recently, Rio has seen a drastic rise in demonstrations against the police. Some people say that they even prefer the social order set up by the drug cartels. In that, they say, there is a feeling of security that the government has never been able to provide. Fernando da Silva lives in Rocinha, Brazil's largest favela. He says he feels safe there, and the only time he is afraid is when the police carry out their raids. It was in one of these that his son was shot dead last year. BOP é comando, uns policiais que eles falam que são de elite, aqui do Rio de Janeiro, que é para operações especiais, mas nesse caso eles são muito violentos. Eles não respeitam os moradores. Foram 40 policiais que vieram. Cercaram ali, aqui, os 4 cantos da favela cercaram. Aí eles simularam que foi... Eles executaram os meninos no beco, mas simularam que foi um confronto entre bandido e polícia. Felizmente só morre inocente. E quando matam inocente, eles falam que é traficante. Em São Paulo, ou até em Curitiba, Brasília, quando você combate o traficante, você está combatendo alguém que tem um revólver, uma pistola. No Rio de Janeiro, você está combatendo diversos traficantes de fuzil. Hoje eles têm .30, entendeu? Eles têm bateria antiaérea para combater a polícia. The escalating violence and the huge amount of weapons in circulation has forced the government to act. Earlier this year, Brazil's president Lula Inácio da Silva promised to spend $3 billion on a program that he says will turn the trend. Some of the money will be spent on better training and raise salaries for the police in an attempt to stem the widespread corruption within the force. The initiative was welcomed by Rio de Janeiro Mayor Sergio Cabral, whose support has suffered hard from the situation in the city's poor districts. Como você trabalha para combater a violência de traficantes e milícia? De todas as formas, né? Combatendo a ilegalidade. Qualquer tipo de ilegalidade deve ser combatida, seja a milícia, seja o tráfico de drogas. O que nós temos é que estabelecer a lei, a ordem no estado do Rio de Janeiro. Prestigiar a polícia, dar salários dignos aos nossos policiais, que ganham muito pouco. But all this may have come too late. Today, the struggle for control of the favelas is not only fought between the police and the drug cartels. A third faction that up to now has had a low profile in Rio has taken advantage of the critical situation. The group is made up by off-duty police officers, ex-police officers and firefighters that initially fought to protect their neighborhoods from drugs and violence. Today they advance rapidly and have already taken over nearly 100 favelas. Ricardo, who lives in a favela controlled by a militia, is afraid to show his face. A milícia, vendo pelo meu ponto de vista, não deixa de ser uma organização criminosa, entendeu? O poder paralelo, são criminosos
tentando se esconder por trás dos grandões. The militias today enjoy support in Brazilian politics. With the absence of the state in the favelas, some politicians say that they simply see the militias as a better alternative than the rule of the drug cartels. Marina Majessi, a former head of the security police, says that the militias have been successful in creating a functioning order within their communities. A vantagem, uma das maiores vantagens que a população desses lugares tem é que quando a milícia toma conta de uma favela, não tem mais invasão policial, não tem troca de tiro, não tem bala perdida. Sabe que vai dormir em paz, com a janela aberta, e sabe que vai ficar livre do bandido e da polícia, que dá muito trabalho a eles. É feito ilegalmente? É feito de uma maneira atabalhoada? É, mas é feito. Por quê? O policial da milícia, ele é o mesmo que está fardado de manhã, ele é o mesmo que de tarde trabalha na segurança privada do coronel, fazendo segurança para o rico, e de noite ele é o miliciano onde ele mora. Eu acho muito perigoso. Além de morar, apesar de morar lá, nesse local, eu fico a maioria do meu tempo fora. Eu me ocupo com outras coisas para não parar muito no local. A única coisa que eu faço é dormir lá. Não aceito nem que essas pessoas residam lá, que morem lá. A intenção deles é exterminar. E eles já falaram. Eles já disseram assim, se eu pegar depois das 10 horas na rua, é chumbo grosso. President Lula has shown a political will to improve the situation in the favelas, but the question of how his promises will be implicated remains unsolved. At the same time, the Brazilian people have had enough of the violence that has affected their lives for so long.